Jesus Cristo, a honra, a glória, o louvor pertence a Ele. Então, é Ele que sustenta as nossas vidas, né? Então, pela graça de Deus, a minha história na Nova Vida, graças a Deus, tem sido muito boa, né? Eu sou cristão já há 48 anos, né? Me converti lá em Botafogo e trabalhava lá também na igreja em Botafogo. Aí o pastor Haroldo me chamou para vir trabalhar na igreja, né? Então eu já tinha me mudado para São Gonçalo, as portas lá tinham fechado para mim, no Rio de Janeiro, né? Eu não consegui fiador para mim alugar uma casa, um apartamento lá no Rio. E aqui para São Gonçalo eu vim sem fiador. Então Deus, quando ele abre uma porta, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre, né? Então, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Agora, dia 5 de setembro, faz 39 anos que nós moramos aqui em São Gonçalo, em Alcântara, né? Então, estamos aí para a glória de Deus. Vamos abrir os corações, vamos abrir também a palavra do nosso Deus em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52, né? Nosso querido pastor Jorge disse que um dia desse pregou essa palavra aqui, né? Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, enriqueça com a bênção, trazendo novas revelações, né? Porque a palavra de Deus, ela é fonte transbordante, né? Tinha um saudoso pastor que ele falou de Jesus para mim, e ele falou assim, que ele comparava assim, mais ou menos, né? Que é como o fundo do mar, pode mergulhar e nunca vai ao fundo, né? Então, a palavra de Deus, ela é transbordante, é poderosa, né? Como Jesus é poderoso. Então, é viva e poderosa, né? Então, ele sempre, ele renova, ele traz novos ensinamentos para nós, né? Aqui tem o título na mensagem aqui, a cura do cego Bartimeu, né? Mas o título que eu trago para essa palavra que Deus colocou no meu coração, tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. Amém, querido? Então, Jesus sempre, Ele está nos dando bom ânimo, sempre, né? Ele chegou a dizer para nós, né? João 15, 33, diz assim, no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, Ele venceu, e nós com Ele também, diz a palavra de Deus, nós já somos mais do que vencedores, né? Não apenas vencedores, mas mais do que vencedores. Então, nós temos que ter a mente de Cristo, a mente renovada, para nós aceitarmos e tomarmos posse, né, das verdades da palavra de Deus, que é fiel, também é digno de aceitação, como Jesus. Então, Jesus e a Bíblia é a mesma pessoa. Jesus também é vivo e poderoso, né? A palavra de Deus é viva e poderosa. A palavra de Deus também, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Então, a palavra de Deus também, ela é para nós a semente divina para Deus criar. Então, Deus cria, né? Criou, está criando e vai criar pela palavra dele, né? Amém. E Ele também usa a nossa palavra para Deus criar, né? Então, quando a gente profetiza firmado na palavra de Deus, né? Deus também chama a existência, né? Eu fico assim maravilhado com Deus, né? Graças ao Senhor Deus, eu tenho um privilégio muito grande, que eu verdadeiramente, eu amo Cristo e amo a palavra do Senhor, né? Então, querido cristão, você precisa amar a Deus e também amar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que aumenta a nossa fé, né? A nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, eu amo muito a palavra de Deus, eu leio para a honra e glória do nome do Senhor, eu leio muita palavra e peço a Deus, fala comigo, me ensina, né? Porque nós precisamos, ao abrir a palavra de Deus, temos que abrir também o coração, nos quebrantarmos e pedirmos a Ele, Senhor, ministra meu coração, fala meu coração pela Tua palavra, né? Então, aí a palavra dele vai criar para mim, criar para você o nosso futuro, né? E mais do que nunca, querida irmã, querido irmão, mais do que nunca nós temos que estar firmado na palavra de Deus, dizendo aquilo que Deus disse, que está escrito na palavra, né?
Jesus venceu a Satanás como? Pela palavra, né? Satanás, na tentação, no deserto, 40 dias em jejum, né? Então, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, e ali o diabo tentou ele de vários jeitos, né? Mas ele resistiu e falou, está escrito, né? Está escrito, Satanás. Aí, Satanás não tem como ele negar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem o zelo, né? O zelo de Deus, ela se cumpre. Então, querido, eu tenho incentivado, né? O povo incentiva você, querido cristão, né? Tenha tempo para ouvir Deus, né? É preciso de nos aquietarmos só. Em Salmo 46:10 diz a palavra de Deus assim, aquietai-vos, né? E sabei que eu sou Deus. Então, nós só podemos saber e conhecer Deus quando nós nos aquietamos e sabemos que Ele é Deus, que Ele está no controle, né? Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, né? É que a palavra de Deus também nos fala para nós, esses tempos difíceis, né? Que nós iríamos viver, né? E tem essa pandemia que nós estamos passando aí, que veio ao mundo. Não é porque Deus que realmente trouxe essa pandemia. Deus permitiu. Amém, querido? Então, abra também. Eu vou ler a palavra lá, mas eu estou falando, Deus está levando a outra. Então, Apocalipse 3, versículo 10, diz a palavra de Deus, porque guardaste a palavra da minha perseverança, diz o Senhor, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha o que Deus está dizendo aí. Essa provação está acontecendo não só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então Deus fala assim, para quê? Para experimentar os que habitam sobre a terra, né? Então, não foi Deus que realmente lançou essa pandemia, não, mas Deus permitiu. Para quê? Para nos ensinarmos, a mim e a você, né? A nós estamos o quê? Crendo no Senhor, perseverando no Senhor, e veio também para quê? Deus, Ele provou os corações dos homens, como Ele provou de Abraão, né? Muitos servos de Deus foram provados, mas também para a honra e glória do nome do Senhor, foram também aprovados, né? Então, esse que é o grande triunfo nosso, é quando a gente também é provado, mas também é aprovado, né? Como o nosso querido pastor aqui, ele falou que o filhão dele está estudando para fazer a prova. Então, é isso, a gente estuda, faz a prova para ser aprovado. E se for reprovado, tem que repetir, né? Então, Deus permitiu, está permitindo vir essa pandemia para provar os corações, porque nós falamos, eu amo Deus, amém? Você ama Deus? Amém? Amém? Nós amamos Deus, então Deus deixa vir a provação, porque na provação, através da nossa obediência, é que nós vamos provar a Deus que realmente amamos a Ele. Então, então nesses tempos do fim que nós estamos vivenciando, né, está a palavra de Deus se cumprindo. Aí, cristão, ame Deus, ame a palavra de Deus, para você ficar fortificado no Senhor e na força do Senhor, né? Então, vamos aqui no trecho da palavra de Deus que eu marquei para nós, né? Marcos 10, 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Bartimeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo. Então é esse título aqui que eu dou o título na palavra. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, né? Ele te chama
voluntário. Ele quer que você diga sim para Ele, que você aceite o plano dEle, a vontade dEle, né? Então, Jesus falou para ele, então, ele lançando de si a capa, né? Ele levantou-se de um salto, né? E foi, então, ter com Jesus, né? Então, aí Jesus olhou para ele, como se dizia assim, está na cara, ele é cego, né? Estava visível que ele era cego, mas Jesus perguntou a ele, como Jesus também vai perguntar a mim, a você, a cada um de nós, o que você quer que Jesus te faça, né? O que você quer que Jesus te faça? Então, ele faz uma pergunta, ele quer ver o coração, ele quer ver a verdade do coração, né? Do íntimo do coração, como o rei Davi, ele aprendeu também no Salmo 51, versículo 6, assim, agrada-te o Senhor da verdade do íntimo, aquela verdade que sai realmente em sintonia também com a palavra de Deus, né? Então Jesus olhou para ele e viu, né? Viu o coração dele. Deus vê o teu coração, o coração de cada um de nós, os alvos que você tem, os propósitos que você tem. Então, quando o meu propósito, o teu propósito se alinha com o propósito dele, ele vai abençoar, né? Então, Deus, ele não tem compromisso só com aquela pessoa que quer a bênção, né? E hoje em dia, tristemente, eu tenho visto isso, eu tenho sentido, né? Na minha caminhada, nessa jornada, nesse final dos tempos, principalmente, nós estamos vendo muitas pessoas que querem um Deus Papai Noel, me dá um presente, me abençoa-me, né? Com esse egoísmo, né? Então tem muita gente que querem um Deus Papai Noel, me dá um presente, me dá uma bênção, né? Que é uma bênção. Mas hoje, tristemente, lamentavelmente, eu tenho visto isso na igreja, né? Porque, graças a Deus, já sou cristão há 48 anos, né? E tenho visto que, nesses tempos finais, cada dia mais o homem está menos compromissado com Deus. Essa é a verdade, triste, mas entendeu? Os homens hoje querem o Jesus Salvador, né? Que é o Jesus Salvador. Jesus, salva-me da minha vida financeira que está um caos. Jesus, salva-me dessa doença, né? Jesus, salva-me. Mas se Jesus não for o Senhor da tua vida, Ele não é o Salvador, porque quando nós abrimos o nosso coração, que está lá em em João 14, 6, diz assim, Jesus Cristo é o caminho, a vida e a verdade, né? Então, Romanos 10, 9 e 10 fala assim, se no teu coração, né, o coração, que no coração, quando você crê, e também com a tua boca, você crê e confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, não é simplesmente Jesus Cristo é meu Salvador, é o Senhor, se Ele for dono da tua vida, né, se a tua vida for verdadeiramente entregue a Ele, não só a tua vida, a tua família também foi entregue a Ele, aí Ele vai tomar conta, Ele vai administrar, né? Se as tuas finanças também, se você honra a Deus também com o teu dízimo, você vai ser honrado. E hoje em dia também tem muito crente hipócrita, né? Não é dizimista e está esperando a bênção de Deus, E Deus diz, está escrito na palavra dele, Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus até chama a mim e a você, aquele cristão, porque Ele sabe a força que é esse Deus mamon, o dinheiro mamon, né? Então, Deus fala assim, e provai-me nisso, né? Então, quando eu e você, nós cremos em Deus, não só da boca para fora, quando eu creio no Deus, que Ele é o dono também das minhas finanças, Ele é o dono da minha família, Ele é o Senhor da minha família, aí eu vou estar alinhado com Ele, Ele também vai ter compromisso comigo, se eu tenho compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com Deus, querido, Deus diz lá em 1 Samuel 2,30, né? 1 Samuel 2, versículo 30, diz assim, longe de mim, isso é para o profeta Eli, e para os filhos de Eli, eles não tinham compromisso com Deus, Deus também falou,
eu também não tenho compromisso com aquele homem, com aquela mulher que se diz cristão, que se diz crente, mas não tem compromisso comigo, só quer bênção, que é o Deus Papai Noel, né? Aí tinha um outro pastor que falou assim, que tem muitas pessoas também que querem um Deus corretor, quero um Deus corretor. Senhor, se eu vender a minha casa, eu vou te dar um dízimo e vou te dar uma boa oferta, que é o Deus corretor, né? Se eu vender esse carro por tanto, se eu vender esse carro por tanto, eu também vou te dar um dízimo, uma boa oferta. Deus está querendo, não importa o dízimo. O dízimo é quando realmente a gente entrega a Ele, ao Senhor, né? Porque tudo aqui é movido, né, pelos compromissos que nós temos, que o pastor René tem, que você, membro, também tem. A Ampla não é Ampla não é Enel, né? A Enel não é de graça, entendeu? O IPTU também não é de graça. Então, nós temos os compromissos diante da sociedade. E Deus também, sabendo e conhecendo, falou assim, para nós termos compromisso, dar a Deus o que é de Deus e dar também a César o que é de César. Então, eu me sinto privilegiado, graças a Deus, porque sou aposentado, trabalho ainda, né? Graças a Deus, né? Desde 2003, estava falando ali. Então, desde 2003 eu sou aposentado e continuo trabalhando, né? E sempre, graças a Deus, honrando a Deus e também com o privilégio, né? De também, para a honra e glória, eu sempre quis pagar também imposto de renda. Amém, querido? Por quê? Quando eu pago imposto de renda, é sinal que também estou sendo mais abençoado. É isso? Amém? Então, me sinto também privilegiado de dar a Deus o que é de Deus, eu honro a Deus o que é de Deus, e também eu honro a Deus no IPTU, é compromisso meu também com o governo, com o prefeito, eu também pago meu IPTU, graças a Deus, sempre paguei, entendeu? Então, nós temos que ser compromissados. Então, Jesus, multidões seguiam Jesus, multidões queriam a bênção, queriam ser curados, queriam ser, né, abençoado, e multidões seguiam Jesus, querendo a Ele como Senhor, como Salvador, né? Me abençoa, então ele foi para Jericó, passou em Jericó, multidão de pessoas estavam seguindo ele junto com os discípulos. Aí alguém falou para ele, Jesus Nazaré está passando, falou para esse cego. O cego não via, hein? Ele não via, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando. Aí a chama daquela luz entrou no coração daquele cego. E ele começou a clamar, a pedir ajuda, né? Então, eu até botei aqui, no meu esboço, né? Que ele era uma pessoa totalmente dependente das pessoas. Era cego, precisava das pessoas para levar ele, botava ele, ficava sentado lá na beira do caminho, e sempre assim, oi, você aí, me dá ei, você aí, me dá um dinheiro aí, sempre pedindo, né? Então, perante a sociedade, era um parasita à esquerda, né? Não sei se é a esquerda, se é a direita, então, mas era um que ficava sentado na beira do caminho, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro. Então, e sempre dependendo, e a coisa horrível é a gente depender de outras pessoas, né? Que às vezes a pessoa ajuda, mas tudo tem um limite, né? Para as pessoas que servem ajuda, né? Então, graças a Deus, por exemplo, eu tenho minha filha que cuida de mim e da minha esposa, né? Passamos dos 20, né? Então, aí, graças a Deus, a nossa filha, com muito carinho, muito amor, ela cuida de nós, né? Nos leva ao médico. Então, é uma filha muito abençoada, que Deus, né, ainda não casou não, mas nós liberamos para casar, né? Mas ainda não casou não. Mas ela cuida de nós, e eu tenho certeza, Deus está cuidando dela, né? Deus está cuidando dela, ela é psicóloga, graças a Deus, Deus tem abençoado muito o trabalho dela, né, como psicóloga, nesses tempos que está muito difícil, né? Então, aí ele começou a gritar, Senhor Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, tentaram fechar a boca dele, tentaram calar ele, como esse mundo todo esse sistema maligno, né, que está lá em Efésios 6, versículo 12,
A tua luta, a minha luta, a nossa luta não é marido contra esposa, não é pai contra filho, não é irmão contra irmã, não é carne e sangue, não, são forças espirituais do mal que está atuando nesse mundo, e tudo nesse mundo, mais do que nunca, está lutando contra as nações, né, para ficar bandeira vermelha, lutando também contra a família, né, os princípios da família, estão desvalorizando a família, né, e querendo cada dia, o mundo, então, todo o bombardeio que o mundo tem, que o mundo dá, é para quê? Para que você não leia a Bíblia, não tem tempo, não leia a Bíblia, não leia, não ore, você não tem tempo, fica ligado aí no seu WhatsApp, fica ligado aí na internet, não tem tempo, não leia não, e também não ora não, porque sabe que se você orar, você vai falar com Deus, amém, querido? Se você está orando, você está falando com o Deus vivo, né? E quando você também está lendo a Bíblia, a palavra de Deus, Deus está falando com você, amém, querido? Então leia a Bíblia para você receber pérolas divinas, joias de Deus, que Ele tem para mim e tem para você. Ele é o nosso Pai verdadeiro, Pai de amor, que nos ama, amém, querido? Então, o título até que eu falo aqui para nós, né? Tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Foi o que os discípulos vieram falar com Ele, né? Ele estava lá clamando, pedindo, não incomoda o mestre, não. Ele está no meio da multidão aí, mas, querido, Jesus, se a pessoa clamar lá na China, ou lá nos Estados Unidos, onde a pessoa clamar ao Senhor, Ele escuta e Ele também vê o coração, Ele sabe também a intenção do coração. Só Deus que tem esse poder, querido. Satanás não tem esse poder, não. Satanás não sabe o que está lá no eixo do teu coração. Aí, se você falar, ele passa a ouvir, né? Mas a intenção e o propósito, que a mente e o coração, está lá em Apocalipse 2, o versículo, esqueci o versículo, né? Mas que Deus sonda a mente e sonda o coração. Ele conhece tudo, sabe tudo, Ele vê o propósito do teu coração, né? Se você está sendo, quer sua bênção, quer Ele também. Então, Jesus chama, né? Aí os discípulos, quando chegaram, falaram com Ele: cego Bartimeu, tem bom ânimo, o mestre está te chamando, querido, querida. Nessa noite também, eu estou sendo aqui para o vaso de barro também, mais um vaso nas mãos de Deus, para falar com você, que Deus está te chamando, querido, Deus te ama. Ele já provou na cruz do Calvário, quando Ele deu o Filho amado dele para morrer, para pagar o preço da tua libertação. Então, toma a decisão, entrega a tua vida para Deus, confia nele, e vamos caminhar como eu tenho aprendido a depender de Deus, e tenho visto, olha, em 48 anos de cristão, eu nunca, jamais me arrependi, e eu sempre oro e peço ao Senhor: Deus, se for para mim voltar quem eu era, Senhor, me prepara e me leva. Realmente, entendeu? Eu quero que Deus me prepare e me leve, porque eu não quero voltar quem eu era, não. Na época, solteiro, lá no Rio, trabalhando, ganhando bem, mas entrava um saquetel furado, entrava num bolso e saía pelo outro, não sei, né? E nunca estava feliz, tinha medo de tudo, né? O homem sem Jesus, ele não é feliz. Ele pode tentar, tem um aí que diz: deixa a vida levar, mas é um tremendo infeliz. O homem sem Jesus, ele não tem caminho, ele não tem vida, e ele não tem verdade. Porque, então, é o outro espírito que está atuando nesse mundo terrivelmente, né? É o espírito da mentira. O mundo todo está circulando, né? Com essa, uma das armas que o diabo mais está usando nesse final dos tempos, né? É a mentira. Porque quando o homem crê na mentira, ele destrói o homem, né? Primeiro, o ataque maior de Satanás, você pode anotar isso e crê e escreve isso, né? O maior ataque de Satanás contra o povo de Deus, principalmente, mas contra todo homem, contra todo ser humano, é para roubar a fé. Porque o homem sem fé, ele não vai honrar a Deus, ele não vai agradar a Deus, e ele não será abençoado. O homem sem fé é o triste religioso, né? O que é religioso? O religioso está buscando a Deus,
está buscando a Deus. O que é cristianismo? Eu estava caído, perdido. Deus usou um filho dele, um servo dele, né? E quando eu fui apresentado a ele, eu falei assim: divino, você conhece o verdadeiro divino? Você conhece Jesus? Eu falei: nada, eu estou num caminho escuro aí, escuso aí, eu estava seguindo uma macumba, né? Eu estou num caminho escuso aí. Aí ele me fez um convite para a minha casa de Deus. Na época eu morava na praia de Botafogo, perto da igreja Nova Vida de Botafogo. Aí um domingo pela manhã eu falei assim: eu vou lá. Aí cheguei lá, bebi da água, e nunca mais, para a honra e glória no Senhor, nunca mais me arrependi. E fui. E uma das marcas mais marcantes na minha vida, na minha história de cristianismo, foi exatamente o que? Do batismo nas águas. Porque quando eu fui batizado, eu fui identificado com Jesus, né? Jesus foi morto. Eu também, como fui batizado, eu fui morto para o mundo, para o pecado, para Satanás. E quando o ministro de Deus me tirou ali da água, pelo poder de Deus, eu fui ressuscitado em Cristo Jesus para viver em novidade da vida. Amém, querido? Então, Deus fala para mim e fala para você: quem crê, né, e for batizado será salvo. Então, hoje em dia também, muitas pessoas, né, não querem se batizar, querem ir na igreja, querem as bênçãos e tal, mas o compromisso que é no batismo nas águas, você tem a identificação com Jesus. Ele morreu, foi sepultado, você também será sepultado, né? E você, quando ele tira da água, você também é ressuscitado para viver em novidade de vida. Então, você vê, Jesus Cristo, ele, o Deus excelso, soberano, ele não precisava de ser batizado, mas ele foi para João Batista o batizar. João Batista chegou e falou com ele assim: tu vens a mim, eu é que preciso me ter contigo. Jesus, o que Jesus disse para ele? Convém que se cumpra a justiça. Amém? Então, para se cumprir a justiça, então quem crê, né? Eu creio em Jesus. Não está falando nada, porque diabo também crê que existe Deus e ele treme. Satanás também treme. Mas pergunta você e pergunta para cada um aqui: mas Satanás, ele obedece a Deus? A prova do meu amor, a prova do teu amor, a prova do nosso amor de cada um de nós, é quando nós obedecemos a Deus e obedecemos que os mandamentos, os ensinamentos que Ele nos fala para nós praticarmos. Aí quando eu e você, nós praticamos, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece, e aí Ele vai enriquecer com a bênção que Ele tem para você, né? Então, no cristianismo, nada é automático, né? Jesus Cristo pagou o preço para nós sermos salvos. Ele pagou o preço, mas eu e você, nós também, depois que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, nós também temos que pagar um preço, e esse preço se chama obediência, né? Eu até sempre brinco assim, o alfabeto de Deus é obedecer, é obedecer, né? Então, se não obedece, é crente, é religioso, né? Então, é o que o mundo caminha, né, os filhos das trevas. Quem não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem outro dono, outro Senhor que é o dono da vida dele. Então, aí o espírito que atua nessa pessoa é o espírito da desobediência, né? Então, Jesus ouviu, ele clamou no meio da multidão. Jesus assim: o cego Bartimeu está me chamando, ele quer falar comigo. Discípulo, vai lá, chama ele. Aí os discípulos chegam: tempo humano, Jesus, o mestre está te chamando, vem. Então, quando ele foi ter com Jesus, Jesus fez uma pergunta a ele, que eu já falei aqui. Você também, Deus está te fazendo essa pergunta hoje. Eu não sei se você está aqui, é um visitante, se você ainda não é compromissado com Deus, é para você tomar uma decisão, entregar a tua vida e reconhecer que sem Deus você não vai usufruir as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, porque existe dois senhores, né? O Deus Mamon, que é o Deus desse mundo, o dinheiro que está circulando aí, é o Deus que está
Aparentemente ele dá paz, aparentemente ele dá alegria, né? Quem tem dinheiro compra alegria. Eu tentava comprar alegria para mim. Eu ficava todo fora, porque sempre procurando alegria. Não tinha alegria, né? Aí procurava beber, enchia a cara, bebia, entendeu? Achava que a bebida me dava alegria, né? Eu era flamenguista, hoje eu não sou mais, hoje eu sou ex-flamenguista. Amém, amém, meu, isso aí. Então, o Flamengo ganhava, estava tudo bem, o Flamengo perdia, eu ficava aborrecido, xingava juiz, xingava jogador, xingava todo mundo, entendeu? Aí todo mundo era errado, eu que estava certo, entendeu? Graças a Deus. Então, aí o cristão, quando ele recebe Jesus, né? Por isso que esse versículo fala, Jesus Cristo não é, João 14:6, ele não é o que? Uma religião batista, Nova Vida, Assembleia, é católica, ele não é uma religião, ele é o caminho. Ele fala assim, não é ninguém vai ao Pai, não. Ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o nome de Jesus é um nome que Deus exaltou e glorificou o nome dele, por quê? Jesus, ele praticou, eu quero falar assim de dois princípios fundamentais, essencial, que difere totalmente de Satanás. O primeiro é a humildade. Satanás é orgulhoso, é o pai do orgulhoso. A síndrome ali de Satanás é o que? O orgulho. E ele foi expulso lá do céu pelo orgulho e também por um outro espírito muito pior também, é a cobiça. Então, o orgulho e a cobiça derrubou. Então, Jesus Cristo, ele, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, o soberano Senhor, ele se fez homem. Amém, querido? Ele se fez homem, e também está até escrito aqui na palavra de Deus, em Marcos 10, Marcos 10, 45, não, 44 e 45 diz assim, ó, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todo. Então, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, em humildade, ele se fez servo, o soberano rei, ele lavou os pés do discípulo. E por que a gente fica orgulhoso? Por que a gente não se entrega à vida da gente? É o orgulho que atrapalha, é o orgulho que afasta o homem de Deus, né? Então Jesus, ele se humilhou a si mesmo, ele a si mesmo se entregou na hora da crucificação, na hora de pagar o preço da minha redenção, da tua remissão também dos seus pecados. Ele pagou um preço, ele sabia que, como Deus, mas como homem, ele sabia que ele iria sofrer muito, né? Ele ia sofrer as dores humanamente terríveis, né? Da crucificação. Mas ele orou 3 vezes ao Pai, fazendo a mesma oração, né? Ele Deus, mas como homem, ele se rendia a Deus e pedia, né? Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Então ele sabia que, como Deus, ele sabia, mas como homem ele também tinha que obedecer para se cumprir as escrituras da palavra de Deus, né? Aí, então, ele orou 3 vezes, se possível, passe de mim esse cálice, mas não quero a minha vontade, seja feita a vontade dele. Então nós também, querido, a nossa vontade humana, o nosso ego, ele precisa de estar crucificado lá também na cruz, pregado lá com Jesus Cristo, né? Esse ego tem que morrer. Se ele está latente, Jesus Cristo não pode reinar no teu coração, né? Então Jesus reina quando nós também submetemos, quando nós nos entregamos a ele e queremos verdadeiramente a vontade dele. Nossa, até que nós temos a nossa vontade, mas nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo. Então, querido, eu quero falar com você, querido, querida, você também que está aqui, né? Eu não vou ganhar comercial, não ganho para isso, mas eu li um livro, esse livro me impactou, entendeu?
em honra ao Espírito Santo. Cachiluna, em honra ao Espírito Santo, da editora Vida. Esse livro, querido, se você puder investir em você, eu tenho vontade de dar para muitos pastores esse livro, entendeu? Eu tenho vontade de dar, mas minhas finanças também é limitada, né? Aí eu não posso dar, mas quem puder investir em você, investir na sua família, adquira esse livro. Também a Bíblia fala todos os ensinamentos, mas ele trouxe assim um esclarecimento mais íntimo para nós. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é simplesmente, é um fogo. É um fogo. Sim, ele se manifesta também como fogo. Ele é um vento, ele vem como um vento, sopra. Amém, também. Mas o Espírito Santo, querido, é uma pessoa. Amém, querido? Amém? Ele é uma pessoa. E eu antigamente, eu também pensava assim, o Espírito Santo é a terceira pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a terceira pessoa. Não, ele fala para a gente nesse livro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. E quando você recebe Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador, quem vem habitar no meu espírito? É o Espírito Santo, querido, amém? Então Jesus falou, eis que eu estou convosco todos os dias. Deus está, Ele diz que está, Ele está. Agora Ele quer que você creia nele, não acredite na mentira, senão você vai ser destruído, como foi Adão e Eva. Adão e Eva, Deus falou com ele assim, Adão, olha, vocês podem comer de tudo aqui, criou todas as plantas, todo o alimento, mas falou assim, mas tem uma árvore aqui, Adão, que você e Eva não podem comer, que o dia que vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal, né? Falou para eles, viviam no paraíso com Deus, todo dia Deus tinha comunhão com ele, na virada da tarde Deus ia falar com Adão e com Eva, mas eles, acreditando na mentira, Satanás, né, se incorporou numa serpente, né? Então ele também se transforma em N coisas. Numa religião ele se transforma de um jeito, na outra religião de outro jeito, na outra religião de outro jeito, tudo que é espírito de engano, espírito de sedução, né? Satanás. Então ele veio para quê? Para enganar, roubar a fé. Então o maior ataque de Satanás, que quando ele começa, é para roubar a fé. Se ele roubou a tua fé, você fica aniquilado. Porque Deus diz, querido, toma posse dessa verdade, está em Hebreus 11:6. Sem fé você não agrada a Deus, sem fé você não honra a Deus, sem fé você não vai dar dízimo. Se eu dar o dízimo vai faltar. Mas o Deus que é bom e é fiel e é verdadeiro, Ele diz que quando você honra Ele, Ele honra Ele, Ele honra você, né? Então, chamaram Ele, né? Tem bom ânimo. Eu estou falando com você também, querido, nessa pressão desse tempo que você está vivenciando, com a mentira que está vindo, né? De tanto ataque, olha, está profetizado na palavra de Deus há mais de 2000 anos, através do apóstolo Paulo, segundo Timóteo, capítulo 3, Timóteo fala lá, esses dias que nós falamos, que eu falei aqui em Apocalipse 3:10 também, eles viriam, os homens seriam o quê? Egoístas. O que é egoísta? É amante de si. Cada dia mais o homem está se amando mais a ele mesmo do que o próximo. Essa que é a triste verdade. E também no cumprimento da palavra de Deus, Deus diz que no final dos tempos o amor iria se esfriar. E graças a Deus que Ele falou que não era de todo, é de quase todo. Então, querido cristão, você e você, nós temos que pedir a Deus para que Ele encha pelo Espírito Santo o nosso coração de amor. Amém, eu aprendi isso também com o Senhor, né? Então, Deus, Ele enche o nosso coração de amor, para Deus usar o nosso coração e amar. Amém? É Ele, é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo, é o Deus que está aqui hoje, nessa noite. Só Ele tem o poder de convencer a cada um de nós aqui do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele. Eu não tenho esse poder, o pastor Renê não tem. Ninguém, pastor nenhum, apóstolo nenhum tem esse poder. Só o querido e poderoso Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Ele é o Deus vivo em mim, querido.
Você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Amém? Então, se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita no seu espírito, né? Ele está em você 24 horas. Agora nesse momento, nesse instante agora, quem está no trono da glória de Deus lá é o Pai e o Filho, né? Jesus está à direita do Pai. Quem está comigo? Quem está com você aqui? É o Espírito Santo. Você vê o ar? Quem vê o ar aqui? Ninguém vê. Mas nós sentimos ele e precisamos dele para respirar, né? Quando vem esse ataque do inferno aí, muitos perdem a respiração, tem que ir para o aparelho respirador, né? Cuidando da saúde. Então o Espírito Santo é o Deus vivo em mim e em você, é o amigo que você tem 24 horas. Ele diz que ele está, então Jesus cumpriu, né? O grande plano de amor, de vitória, ele consumou na cruz, morrendo para pagar o preço da nossa salvação eterna, nos dá a vida eterna, mas ele ressuscitou e ele foi para junto do Pai. Aí ele rogou ao Pai: Pai, Pai, no meu nome, envia o Espírito Santo para habitar lá nos teus filhos. Aí Deus enviou o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é o Deus vivo. Você precisa de ajuda, querido? Precisa de ajuda? Peça ao Espírito Santo, ele é o Deus que ajuda a dor, ele nos ajuda. Você precisa de conselho, ele é o conselheiro, ele vai te aconselhar, né? Você precisa que ele te ensine alguma coisa, ele é o mestre para te ensinar a viver, para você viver dignamente do nome dele, do reino dele. Então, ele está 24 horas em você, 24 horas com aquele cristão que recebeu Jesus Cristo e tem compromisso com Deus. E Deus diz assim, Jesus falou: eis que eu estou convosco todos os dias. Então, na pessoa do Espírito Santo, ele está com você. Você está na rua andando aí, Deus está em você, na pessoa do Espírito Santo, né? Que você precisa de um advogado, não tem dinheiro para pagar advogado, o Espírito Santo é o teu advogado. Amém? Aleluia! Então, você entrega para ele, você tem teu fardo, a tua necessidade, entrega para ele. Mas na entrega, querido, Deus pede a mim, pede a você, que nós venhamos a confiar nele, né? Então, mas aí, através do quê? Da intimidade, da comunhão com o Pai. Você está conhecendo Deus, sabe quem Deus é. A Bíblia fala, na Bíblia você vai conhecer o Deus vivo, né? E vai servir a Deus vivo. Você também vai te conhecer, é na Bíblia, na palavra de Deus, que você também vai se conhecer, né? Então, aí os discípulos falaram: tem bom ânimo, o mestre te chama, levanta-te, levanta, querido, venha caminhar, vem entregar a tua vida para Deus nessa noite, né? Levanta-te, né? Vem, o mestre te chama. E ele, tirando a capa, tirando a máscara, tirando o orgulho, ele deixou lá, né, e foi encontrar com Jesus. Aí Jesus, quando viu ele, né, estava na cara: você é cego, né? Mas Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O que você quer de Deus nessa noite? Entrega para ele. Amém, querido? Entrega para ele, mas você não entregar, você tem que confiar. Aí então, Jesus quer ver o quê? A fé. Então, nós quando orarmos ao Senhor, nós precisamos de ser específico para Deus. Você precisa de uma casa própria, marido e esposa, ora, unidos em fé, pede a Deus uma casa, né? Como você quer essa casa, pede, e Ele é Deus que vai abrir porta. Abriu para mim. Eu não tinha condições de comprar uma casa, mas Deus abriu uma porta e me sustentou, paguei, né? Trabalhando, e Deus honrando, foi provendo, paguei todas as prestações, e a casa foi minha, eu registrei a casa. Aí a dona da casa, a ex-dona da casa, ela queria fazer um empréstimo no Banco Santander, né? E ela queria ainda, que se eu não tivesse registrado a minha casa no cartório, ela, acho que teria um direito ainda da entrada nas notas promissórias. Eu tinha assinado 36 notas promissórias para ela, né? Aí ela queria negociar com o banco, mas quando
como eu já tinha ido no cartório registrado a casa no meu nome, não pôde. Ela não pôde dar entrada naquelas notas promissórias no banco, para receber, depois eu ficava devendo ao banco, né? Mas graças a Deus eu fui fiel, Deus honrou minha vida, fui fiel. Então, querido, você precisa de um emprego, fala com Deus, né? Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso de um emprego, mas não é compromisso. Você precisa estar compromissado também com o seu novo emprego, né? Você está lá ganhando para trabalhar também. E nisso eu também, eu falo com você, mas é para mim também, eu também trabalho, né? Com 76 anos, olha, bonito, sadio, abençoado, próspero, né? Mas eu estou trabalhando também, estou honrando a Deus lá com o meu trabalho, né? E, graças a Deus que já estou mais reduzido o tempo de trabalho. Antigamente eu trabalhava de domingo a domingo, mas o tempo passa, a gente passa, tem uns privilégios também, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Então, aí Jesus perguntou assim, o que queres que eu te faça? Aí Deus, fala com Deus, né? Olha que eu estava comentando com o meu irmão aqui, o pastor, né? Olha, querido, como Deus é poderoso, como Deus é excelso e soberano. Esse Deus excelso, glorioso, todo-poderoso, Ele poderia primeiro ligar lá no céu e depois ligar aqui na terra. Ele poderia também desligar aqui na terra e também se desligar lá no céu, mas Ele concede esse privilégio, está lá em Mateus 18, 18 a 20. Marido e esposa, quando você marido e esposa concordam, se unem em oração, né? Concordam na terra, é concordado lá no céu. Olha que privilégio, né? Esse Deus, o excelso, o soberano, o glorioso Deus, Ele vai concordar quando 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus Cristo, concordam na terra, vai ser concordado. Quando nós, marido e esposa, vem um ataque do inferno contra você, contra o seu filho, contra a sua família, o casal se une e ora, não aceitamos esse ataque do inferno, não vai prevalecer, ora a palavra de Deus, Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra mim, contra a minha família vai prevalecer, vai na autoridade do nome de Jesus perecer, vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo, vai cair pelo poder de Deus. Então Deus vai agir, Deus quer honrar a tua fé, Ele quer honrar a minha fé também. Então, aí Jesus, no versículo 5:2, o último versículo desse capítulo, né? Também já estamos assim, chegando no tempo, né? Encerrando, aí diz a palavra de Deus assim, o versículo 52, então Jesus lhe diz, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, né? Ele tornou a ver, olha aí, ele recebeu a bênção da cura divina, mas olha o ensinamento também que Deus dá para mim e para você, no verso 52, né? Ele diz assim que, e depois de ser curado, então Deus te cura não é pela minha fé, eu me uno a minha fé com você, eu concordo com você, né? A gente se une assim, mas Deus quer honrar a tua fé. Vai-te, a tua fé te salvou, vai-te, a tua fé te curou, como ele falou com esse cego, ele viu, né? Ele viu o coração, a intenção do coração do cego, que ele queria ser curado, mas depois de curado, ele queria também ter Jesus como Senhor e Salvador, ele seguia Jesus, amém, querido? Então, nessa noite também, Deus está querendo que você entregue a tua vida para Ele, né? E também você passe a ter compromisso com Deus, a se compromissar na casa de Deus, se membrar na igreja, né? Perfeita, não existe igreja perfeita, né? Porque o dia que eu entrei nessa igreja, deixou de ser perfeito, eu não sou perfeito, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, existe o coração perfeito, amém? O rei Davi foi esse homem, que ele chegou a ter um coração perfeito. Deus olhou para ele, né, viu ele lá no meio do mato, ele era pastor de ovelha. Deus fez um reboliço na vida desse homem, tira ele do mato, leva ele, exalta ele para vencer um gigante, Golias de 2,92 m, e foi dando músculos de guerreiro a ele, na comunhão, né?
na comunhão com Deus, no relacionamento dele com Deus, na intimidade, ele foi entregando o coração dele para Deus. Então, quando o meu coração, quando o teu coração, ele chega à dimensão de ser totalmente de Deus, você também vai ter um coração segundo Deus. E aí Deus fala lá em 1 Reis 8:61, o coração de Davi, ele se tornou perfeito. Por quê? O coração de Davi, ele era todo de Deus, todo, sem reserva. Davi, ele amava o que Deus amava. Deus era de praticar justiça, ele praticava justiça. Ele governou Israel e Jerusalém 40 anos. E diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 8, versículo 15, diz assim, que Davi, ele governou todo o Israel 40 anos com justiça. Ele praticava justiça com todos. Então Davi, o coração dele se tornou igual ao de Deus. Deus odiava o pecado, ele odiava também, né? O Salmo 38, por exemplo, fala lá, quando ele pecou, ele estava ruim, ele estava mal. Então você também, você reconheça diante de Deus hoje, se você está pecando, peça a Deus perdão, se renda a Ele, né? E entregue a tua vida para Ele, e fala, Senhor Jesus Cristo, perdoa os pecados que eu cometi, né? E peça a Ele para sondar o teu coração, sondar a tua mente. Ele fazia isso no Salmo 139, 23, 24, ele diz assim, sonda, meu Deus, conhece o meu coração, né? Então, vê se há em mim caminho mau, caminho errado. Então, ele teve esse coração, e ele quer o nosso coração por completo. Eu tenho pedido a Deus, acho baixinho igual Davi, eu sou baixinho, né? Eu tenho esse privilégio de ser baixinho igual Davi, mas eu tenho pedido a Deus, Senhor, ore também, peça a você também, querido, né? Anela você também ter um coração que venha ser segundo o coração de Deus, que você venha amar o que Deus ama. Olha, Davi chegou a tanta dimensão de Deus, do coração dele ser de Deus, eu estou encerrando, que ele seguinte, ele morava num palácio, né, um lugar de muito conforto, e não tinha igreja. Aí ele anelou, construiu um templo para o Senhor. Deus não tinha pedido a ele para construir um templo, mas ele, com o coração dele, amava. Eu tenho um palacete aqui, eu moro num palácio, e Deus não tem sua casa, então bom. Mas aí Deus falou com ele assim, não, Davi, você não pode, porque você tem muito sangue, mas teu filho vai construir o templo, né? Então, querido, dê teu coração para Jesus, amém? Deus está te chamando. Deus te chama por quê? Porque Ele te ama, né? Tem uma frase aí que nós evangélicos temos muito jargão e falamos muito essa palavra, né? Deus ama o homem, Deus ama o homem, mas não ama, como é que? Deus ama o pecado, mas não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Realmente, Deus ama o homem, mas Deus não ama o que ele está praticando. Ele precisa de se arrepender, pedir perdão a Deus e se entregar a Deus. Então, porque aí Provérbios 8, 17 diz assim, Deus, eu amo os que me amam, né? Deus fala em Provérbios 8, 17, eu amo aquele que me ama, aquele que obedece a Ele, e aquele que me ama, também é amado, né? Jesus também fala isso, né? Então, querido, querida, nessa noite, essa é a palavra que eu libero do Senhor, pedir ao Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Deus usasse meu coração, usasse a palavra de Deus, né? E que o teu nome, que o nome dele fosse glorificado e que a tua vida fosse abençoada, né? Aí eu quero